Vamos lá para a primeira pauta do dia. A gente vai falar do Congresso Nacional, que tomou uma série de ações nessa semana que, na prática, afrouxam as regras para as eleições deste ano e beneficiam as campanhas de deputados e senadores. Hoje, os parlamentares derrubaram vetos do presidente Lula à Lei de Diretrizes Orçamentárias. A decisão libera a doação de bens, valores e benefícios pela administração pública durante a campanha a estados e municípios. A medida também permite que municípios inadimplentes recebam verbas federais, como as emendas parlamentares. Na terça-feira, a Câmara dos Deputados já havia aprovado um outro projeto polêmico que altera a lei dos partidos políticos. O texto dificulta a fiscalização das contas partidárias e limita a aplicação de multas, além de proibir sanções no semestre da eleição. A proposta ainda blinda novas legendas contra punições antigas e libera o disparo de mensagens em massa por parte dos políticos e dos partidos. Para comentar o assunto, quem está aqui com a gente, nos fez a gentileza de nos atender, é o professor de Direito Eleitoral e Constitucional, Max Kolbe. Professor, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Professor, eu acho que o seu áudio está fechado, talvez aquele botãozinho que foi agora? Sim, sem dúvida. Ótimo. Estava assim. Boa noite, viu, pessoal? Boa noite. Satisfação estar aqui com vocês, tema de grande relevância para a República. Uma enorme satisfação, obrigado pelo convite. O pessoal está chamando uma parte desses textos que foram aprovados nessa semana de mini-reforma eleitoral, mas está parecendo mais um vale-tudo eleitoral, não sei se o senhor concorda. É estranho você, quando pensa em república, quando pensa em Estado democrático, em uma situação de antifavorecimento do abuso do poder econômico e ano eleitoral, perceber que o Congresso Nacional derruba veto do presidente da República para permitir tudo aquilo que historicamente o Estado tentou frear no nosso país. Ora, é inconcebível, é inimaginável você, num ano eleitoral, criar uma norma, e aqui é importante ressaltar que não foi uma lei de cunho eleitoral. Se coloca um jabuti numa LDO para se alterar legislação eleitoral de temas absolutamente sensíveis e relevantes para a República, como, por exemplo, se permitir repasse de dinheiro, bens e valores para municípios e estados em ano eleitoral. Se você pegar a legislação eleitoral, desde o estudo do direito constitucional, a gente vai perceber que o Estado sempre tentou restringir, coibir o chamado abuso do poder econômico. Ora, o que está se permitindo é que aquele detentor de mandato eletivo se utilize da máquina pública e do dinheiro público para ser reeleito. Quando você fala em termos também de legislação eleitoral, nós temos um princípio que todo mundo sabe disso, que é o princípio da anuidade eleitoral. Uma lei eleitoral criada, ela só poderia se aplicar na eleição seguinte ou no ano seguinte. Estão relativizando uma regra que é de extrema importância, um princípio com base numa lei de diretrizes orçamentárias. Isso é teratológico, isso é um equívoco gritante, isso é um desvio de finalidade que transcende todos os parâmetros de razoabilidade, de honestidade no país. Sem dúvidas, Júlio, sem dúvidas, haverá uma ADI em âmbito do Supremo Tribunal Federal para suspender a eficácia dessa lei, né? Porque irá se tornar lei porque já houve uma derrubada do veto. Se o presidente não promulgar em 48 horas, promulgará o presidente do Senado. Então, sem dúvidas, haverá uma ADI, porque é uma vergonha esse projeto de lei, e isso só anda em contramão
a tudo aquilo que a gente pensa em lisura, em honestidade, em probidade na atual república do país. Você vê esse caso que se permitiu aí, que você noticiava há algum tempo atrás, semana passada, salvo engano, se permitir disparo em massa de mensagens por partidos políticos. Ora, nós já tivemos outros casos, julgados inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral, de se reconhecer abuso de poder econômico, disparos de mensagem automáticas pelo WhatsApp. É algo inacreditável, inimaginável esse projeto de lei. É um desserviço à República do país, o que a Câmara, o Congresso Nacional fez nesse momento. Denise. Professor, boa noite. Além do desequilíbrio, para usar uma palavra leve, no processo eleitoral desse ano, a gente tem que lembrar também que, de novo, o Congresso, que acusa o governo federal, né, o executivo, de gastar demais, não está fazendo a sua parte na hora de economizar, né? E aí, muitas vezes, os embates que nós vemos entre o legislativo e o executivo são porque a gente tem a impressão de que o legislativo está com poder demais e está abusando desse poder e passando por cima de todas as regras e toda a moralidade, etc. Tem como mudar isso? Como é que a gente faz para mudar isso agora? Na realidade, no direito a gente estuda uma coisa chamada separação dos poderes e sistema de freios e contrapesos, né? Toda vez que um poder abusa da sua função típica de Estado, no caso, toda vez que o poder legislativo abusa nesse poder de legislar, contrariando regras e princípios e normas constitucionais, o Poder Executivo, por meio do Presidente da República, pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade ao Poder Judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal, para requerer a suspensão da aplicação imediata daquela norma. O que me chama a atenção, Denise, quando você cita aí, quando você faz a pergunta e utiliza a palavra moralidade, é exatamente isso. É uma falta de imoralidade o que os parlamentares estão fazendo, porque eles estão utilizando a função típica deles de legislar para se auto-beneficiarem. É uma vergonha. Ou beneficiarem os seus partidos ou as suas coligações, ao quererem permitir o repasse de dinheiro público para estados e municípios para se utilizarem da máquina pública para serem reeleitos. Eu, sinceramente, eu queria entender o que passa na cabeça dessas pessoas que tanto dizem que o país precisa melhorar em termos de corrupção, em termos de lisura, em termos de honestidade, moralidade e probidade, faz uma lei como essa, né? É assim, inclusive, eu não sei se os senhores sabem, os próprios consultores legislativos da Câmara e do Senado foram contra o projeto de lei, por entenderem ser inconstitucional, por entenderem ser incompatível com a atual república, e mesmo assim se desprezou os pareceres técnicos dos consultores legislativos e derrubaram o veto do presidente da república. E é interessante notar que o presidente da república ele pode vetar em duas situações: quando o projeto de lei for contrário ao interesse social ou quando o projeto de lei for eminentemente inconstitucional. Nesse caso específico, o veto ele foi motivado pela inconstitucionalidade da norma. E aí o Congresso vai e derruba o veto, né? Então, acho que esses parlamentares deveriam fazer meia-culpa. E desculpa o que eu vou dizer aqui, eu sei que nós estamos ao vivo, mas terem um pouco de vergonha na cara de não quererem tornar o país algo pior do que politicamente e institucionalmente já está. Não contribui em nada para a moralidade, para a ética do processo eleitoral, para a legalidade do processo eleitoral, quererem criar uma norma que vai beneficiar quem hoje está no poder. É o que nós chamamos, Júlio, Denise, de Estado patrimonialista, de quando o detentor do poder acha que é coisa pública, né? República vem de res pública, de coisa pública é dele. Quando ele confunde o patrimônio público com o patrimônio privado dele. É lamentável, é uma vergonha isso que aconteceu. É um descalabro quando você pensa que um jabuti colocado numa LDO, numa legislação temporária, visa alterar uma legislação permanente como é o Código Eleitoral. E quando você pensa
em especificidade da norma. Veja, o que tem a ver, senhores, uma lei de diretrizes orçamentárias temporária com processo eleitoral? Isso é uma vergonha. Aí, professor, só para dividir, a gente tem um aspecto que são os vetos do presidente Lula, que foram derrubados hoje pelo Congresso, né? E esses dizem respeito à liberação de verbas, à possibilidade de liberar bens, valores. Quer dizer, o deputado que quiser repassar a emenda, que quiser doar uma ambulância para uma prefeitura, tudo isso, essa parte é a parte dos vetos que foram derrubados hoje da LDO. A outra parte que a gente está chamando aqui de lei de uma mini reforma eleitoral, sim, esse é um projeto de lei que ainda precisa passar pelo Senado. Quer dizer, esse ainda tem chance de, se houver um momento de lucidez, de repente o Senado ainda consegue bloquear, que é o que diz respeito às multas dos partidos políticos, que diz respeito enfim, a uma facilitação das regras eleitorais para os partidos políticos aí nesse caso. Júlio, quero te ouvir também. Professor, a minha curiosidade é a seguinte: no que se refere às doações, né, que é o que altera imediatamente a legislação eleitoral, como o senhor se referia, né, isso fortalece muito, pelo menos é o que se comenta, né, aqui no Congresso, esses deputados que estão contando com o apoio de prefeitos que possivelmente receberão essas doações, né, para conseguirem justamente votos ali nesses redutos, né? Tem até, batizaram agora, né, de voto de estrutura, um termo, um jargão para definir essa nova situação, né? E o senhor estava mencionando o que pode ser feito para se contestar isso, né? Porque há uma mudança efetiva da legislação eleitoral, né? E a minha dúvida é se haverá tempo e quem é exatamente que pode entrar com uma DI no Supremo para tentar derrubar essa decisão do Congresso. Júlio, na realidade, o artigo 103 da Constituição Federal já traz um rol de legitimados de pessoas que podem propor a chamada ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade. Então, presidente da República, partidos políticos, confederações sindicais, enfim, governadores de estados do Distrito Federal, podem sim propor uma ADI para requerer a inconstitucionalidade desse dispositivo, Procurador-Geral da República, enfim, dentre vários outros, né? Então, certamente haverá uma ADI. Eu acredito que algum partido, ou o próprio presidente da República, até porque derrubaram o veto dele, né, irá propor uma ADI para que o Supremo suspenda liminarmente a aplicação dessa legislação. E seria o mais correto, Júlio, seria o mais correto, Denise, no meu ponto de vista, se fazer isso. Então, eu acredito que para que haja uma boa lisura, probidade e, acima de tudo, isonomia entre candidatos no que tange à paridade de armas, eu acho que seria de bom senso se propor uma ADI. Eu acho que assim, Júlio, a gente poderia, se você observar o nosso processo eleitoral, ele já, a cada ciclo, né, de 2 anos ou 4, no caso de campanhas eleitorais para presidente da República, governadores e deputados federais, estaduais, senadores, ele é sempre muito questionado, né, sobre vários aspectos de legitimidade, legalidade, lisura, transparência, enfim. Então, eu, sinceramente, quando você pega... Eu não gosto de citar doutrinador, mas aqui eu peço licença para citar o próprio Gilmar Mendes, sabe? Eu tenho inúmeras críticas hoje ao ministro Gilmar, mas no livro dele de Direito Constitucional, feito inclusive com Paulo Gonet, hoje Procurador-Geral da República, um livro muito antigo, publicado pela editora Saraiva, ele traz lá uma coisa que ele chama de prognose legislativa, né? O que seriam essas prognoses legislativas no processo legislativo? É aquilo que deu origem, aquilo que deu como fundamento a criação da lei. E isso é importante você observar qual foi a razão, qual foi a prognose legislativa, o motivo pelo qual se incluiu esse jabuti numa LDO. E assim, se você observar, Júlio, Denise, salvo engano, o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, quando foi pautar a derrubada do veto, deixou o plenário da casa antes da deliberação. Vocês viram isso?
Assim, é um descalabro, uma falta de moralidade nesse país, sabe? Em especial do Congresso, se permitir a aprovação e a derrubada de um veto nesse particular. É o que eu penso. Aqui no nosso YouTube, o Breno Matheus está dizendo assim: só desgraça vem desse Congresso. Eu sempre gosto de lembrar que ninguém ali está lá por geração espontânea, né? Deputados e senadores são eleitos e eleitos por nós. Então, se só está vindo desgraça, a gente também tem uma certa participação nessa desgraça que o Breno está se referindo aqui. E aí, professor, o senhor como professor de direito eleitoral, conhecedor das regras eleitorais, como é que o eleitor pode fazer para fiscalizar melhor a atuação do seu parlamentar, daquele parlamentar que ele elegeu, ou mesmo pesquisar sobre a atuação dos parlamentares pensando na eleição seguinte e ter um voto mais, digamos assim, consciente, mais com base em informações? Olha, sua pergunta foi muito boa e eu costumo dizer que é importante hoje, com uma coisa que a gente chama de redes sociais, né? Ah, que cada eleitor siga o seu deputado para entender qual é o trabalho que ele está fazendo em prol da sociedade. Essas deliberações, quando elas não correm em segredo no âmbito do Congresso Nacional, ela pode ser facilmente pesquisada por parte do eleitor. E eu espero um dia que nós tenhamos, de fato, no nosso país, eleitores mais conscientes no que tange especificamente a eventualmente reeleger aquele parlamentar. Porque o que nós temos visto na história do país, em especial após a redemocratização do Estado brasileiro, né, com o surgimento da Constituição de 88, é que muitas das vezes a gente continua reelegendo determinado parlamentar apenas por uma questão de já votei nele, vou voltar de novo, sem nem saber o que aquele parlamentar fez de bom ou de ruim em termos de legislatura. Então seria importante, a gente fala isso sempre, né? Júlio, Denise, a gente repete isso todos os anos. Olha, pesquisem, mas a gente vê e observa que muitas das vezes a massa populacional não tem nem talvez consciência do que o seu parlamentar ou o próprio chefe do executivo tem feito de bom ou de ruim. Mas o processo democrático é assim, isso faz parte, e eu acho que o exemplo primário de honestidade deveria vir do parlamentar, porque nós sabemos que o artigo 2º da Constituição fala que o poder emana do povo, mas que o exerce por meio do seu parlamentar. Ora, se o parlamentar não está dando exemplo de probidade, de honestidade, de retidão, de respeito à norma constitucional, como é que também a gente muitas das vezes vai querer exigir isso do eleitor, né? Então é uma situação delicada. Eu entendo que o país caminha para dias melhores. Hoje o país passa por uma crise institucional geral. Todas as instituições hoje elas sofrem uma forte crise na sua credibilidade. Eu espero sinceramente que essa eleição possa trazer paz para o próximo ano, tranquilidade, que as instituições voltem a respeitar uma a outra a sua competência constitucional de atuação. O que a gente tem visto muito hoje são instituições entrando no campo de atuação uma da outra, com total desrespeito à separação dos poderes. E eu gostava, honestamente falando, de uma composição, até mudando um pouco aqui, né? Uma composição de um Supremo Tribunal Federal de talvez uma década atrás, né? Onde se respeitava mais o campo de atuação de cada poder do Estado. Mas, enfim, espero que tenhamos dias melhores para as próximas eleições.
Professor Max Kolbe, muito obrigado por nos atender. Volte sempre aqui ao Poder e Mercado e uma boa noite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço, um abraço. O Júlio, tem uma outra questão também que o professor falava, né, da questão das instituições, dessa crise das instituições, mas a gente tem visto que de uns 10 anos para cá, principalmente com esse fortalecimento das emendas parlamentares, orçamento secreto, esse volume enorme de dinheiro que o sequestro tomou para si, para que os parlamentares possam distribuir nas suas bases eleitorais, o jogo ficou sendo jogado no Congresso, né? O Congresso sempre teve uma palavra muito forte, só que parece que o Congresso hoje tomou uma independência, né? Porque não depende mais do governo para distribuir verba, então assim, e isso é um outro ponto que o eleitor precisa entender também, né, Júlio? Exatamente, Mauro, você lembrou muito bem, né? Assim, isso surgiu com o Eduardo Cunha, né? Ele criou esse sistema que acabou culminando no fortalecimento do poder do Congresso, tanto que a ex-presidente Dilma foi impeachada, né? E isso foi aumentando, né? Assim, a quantidade de emendas, né? E depois vieram as emendas PIX, variações desse mesmo tema, né? E que fortaleceram demais o Congresso, né? O governo reclama demais nesse sequestro de recursos, né? Que deveriam estar sendo geridos ali pelo Executivo, né? E, no fundo, é disso que se trata. Houve, de fato, uma invasão de poderes, né? Substancial nos últimos anos, tanto que se chegou a discutir, você deve se lembrar de um possível semi-parlamentarismo no Brasil, né? Essa proposta ela era bastante defendida, né? Ainda não está morta, mas a questão continua de pé, porque na prática o que tem acontecido é um pouco isso, né, Mauro? É isso. Vamos lá. É bom a gente conversar sobre isso porque a eleição está chegando, a gente ajuda o pessoal a entender o contexto e a fazer a sua escolha.